Vamos começar já a nossa meditação. E este livro ele traz uma base muito boa para todos nós com relação a quando chegamos à igreja. E é o que nós falamos, não? Nós vinimos do mundo lleno de crenças, ideias de como é ser um cristiano. E muitas das vezes mesclado com religião, uma religião equivocada. E o que passa é que imaginamos que seja de uma maneira, pero quando na verdade é de outra maneira que se deve servir a Deus, que se deve de hecho entregar-se e viver uma vida em comunhão com Deus, não? E este livro ele lhe dá uma base, um panorama general e muito interessante de como devemos portar-nos e como entender muitas das coisas. Eu diria hasta que poderíamos poner que este livro deveria ser o manual de todos os jovens que querem bautizar-se nas águas. Bueno, Terelu, podemos apontar isso, secretárias, estejam atentas. Podemos preparar este livro como um manual para todos aqueles que querem bautizar-se nas águas. Leve JU, antes de bautizar-se, há que ler e entender de hecho o que é ser um jovem de Deus, para que não se bautize equivocadamente. O que lhe parece a vocês? O que lhe parece, Diego? Certo, uma boa ideia. Este livro vai ajudar bastante, não? Ok, então, chicos, antes de começar, deixa-me ver se já habilitaram as câmeras, se já foram obedientes. Deixa abertas as pantallitas de eixos completos. Quita a partecita de aí. Vamos ver. Há algum comentário aí, não? Alguma pergunta? Estão escutando bem a hora? Estão escutando bem? Ok, perfeito, então. Vamos abrir a câmera. Quem não habilitou as câmeras, você teve aí recém a opinião de Cláudia, de como os encontros online também ajudou Cláudia. E eu não he visto sua opinião todavia, que está esperando para gravar e enviar no seu vídeo. Esses rostos todos os dias eu venho, eu quero ver comentando, eu quero ver hablando de lo que tem lhe ajudado. Que lhe parece, Anja de Caial? Grave seu vídeo também. Larissa também pode gravar seu vídeo. Denise de Agostino, grave seu vídeo aí. Stace também, que está sempre aí com nós outros. É hora de gravar o vídeo e enviar-nos de como os encontros online têm ajudado a vocês, para também motivar a los demais chicos que participem. Ok? Já tem o livro? Antes, eu quero fazer uma pergunta e me responde rapidito no comentário. Você leu os capítulos? Ha leído os capítulos? Escreva aí. Eu he leído. Pero seja sincero, seja sincero comigo. Não me vai passar para trás, Escreva aí, eu he leído. Deixa-me ver como está o nível de leitura de nosso grupo. Vamos ver. Escreva aí quem leu, confirma. Coloca, eu he leído, pastor. Se tem vergonha de assumir que leu, manda em privado, não é problema. Pero não mostre aí na pantalla, que se é privado. Jojo, vamos a ver, quem mais? E alguns já estão quase terminando o livro, né? Vamos ler despacio, vamos meditar, Chico, não é para ler todo de uma só vez tão pouco, Aí há queijos que já nem comem mais, já nem dormem, já estão viciados na leitura. Assim poderia ser, não? Eu leí ele primeiro nomás, não é que ler, gente, é rápido. São capítulos tão chiquitos, de 6 páginas a vezes, ou 7 páginas, ou menos. Há que ler, não? Quando você vai à universidade, você tem que ler livro de 600 páginas, 700 páginas em um mês. É uma tortura tremenda. Oh, Deus meu, tanta leitura. Você lê em todo lado, você lê comendo, nos livros da universidade, você lê ele carro, ele autobus, você parado no autobus para allá, para cá, e você está lendo. Você tem que ler antes de dormir, tem que ler nos intervalos das classes. Quem está na universidade sabe o que estou falando desta maneira. Você só não consegue cumprir suas leituras se você ler quase nas 24 horas. E quando tem que fazer alguma coisa, você consegue ler e fazer ao mesmo tempo. Você está assistindo na classe de matemática, pero a biologia está atrasada, você está aprendendo matemática e lendo biologia. Aprendendo matemática e lendo biologia. É mais ou menos isso, para cumprir aí a renda que a universidade te pede a vezes. Quem já passou por isso sabe que é uma tortura mental completa, pero hemos vencido, ou estamos vencendo. Ok, chicos, vamos então de frente ao grano. Eu creio que a maioria já ingressou. Prepare seu caderno, seu lapiseiro para apontar
E vamos allá. Vamos orar antes? Cierre los ojos por um minuto. Ó Deus, dirija mais uma vez e capacita-nos para compreender qual seja a agradável e a boa vontade suya, meu Deus, para nossas vidas. Que vengamos a descobrir o propósito que tu tienes para cada um de nós outros. Assim vamos marcar a diferença. Assim vamos fazer o que nunca foi feito em nossas vidas, tratando-se da salvação de nossa vida espiritual e também influenciando a todos que estão ao nosso alrededor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ayer hablamos para ustedes, explicamos para ustedes que a crise de identidade acontece principalmente para aqueles jovens que recebem muitas informações que chegam para ele como uma verdade mais. E quando você tem mais de uma verdade, quando muitas vozes dizem que esta é a verdade, que te apontam a verdade, aí vem a crise de identidade. E sempre uma verdade vai vencer. E muitas das vezes, a falsa verdade. É onde ele jovem se mete a grupos, se mete com amigos, se mete em grupos de música, como os de rock, os de emo se diz acá também? Emo também, ou os coreanos, enfim. Então, quando uno crê que aquela seja sua verdade, seu estilo de vida, suas características, uno começa a querer revelar sua identidade para todos. É de aí que muitos tomam malas decisões, é de aí que muitos querem exibir que é isso que eu quero ser, esse sou eu. Ele crê que ele é isso, que seu futuro é ser o que aquele grupo lhe afirma que ele é. Pero na verdade foi apenas uma verdade que sobressaiu sobre as outras. Então, é muito comum ser isso. E o maior problema foi a facilidade de verdades que chegaram a nós outros em nossa geração. Nossa geração com a internet, tuvimos várias verdades vindo de todos os lados, principalmente os youtubers. E então isto ha causado uma crise de identidade. Agora, há grupos, presta atenção no que vai dizer, há grupos que às vezes são muito exigentes. Por exemplo, o grupo da moda, o grupo da beleza perfeita, do corpo perfeito, são muito exigentes. E se esta verdade sobressale para você, sabe o que vai passar? Você nunca vai conseguir suplir o que esta verdade te pede. É aonde que vai vir o sentimento de frustração e de que você não serve para viver. Por que você não serve para viver? Porque você não consegue cumprir as expectativas de lo que você crê que é sua verdade. De aí vem a depressão, a aflição e o desejo de suicídio em muitos casos. Porque uno não conseguiu ser o que crê que nasceu para ser. Mira que quantas coisas equivocadas, quanta tonteria. E por que aconteceu isso? Porque aí para seus 12, 13, 14 anos começou a vir muitas informações que se diziam verdade. Você assumiu como sua verdade, mas você nunca alcançou o top desta verdade. O que esta verdade te pide, te cobra. E de aí vem a frustração que leva muitos em pensar em desistir da vida porque crê que não tem valor. Porque crê que não és capaz. Porque crê que não és bueno o suficiente. Bueno o suficiente para quê? Quem determinou o que é bueno ou não o suficiente? Então, quando você escute estas palavras, elas são libertadoras. Se diz libertadoras, não? Elas são libertadoras porque você percebe verdade. Tanto tempo que passei. E eu passei por isso. Eu tive várias verdades em minha vida. Eu fui como um mono que saltava de árvore em árvore. Cada vez eu tinha uma verdade. Quem conhece mais das canções de Brasil já foi por lado dele pagode, dele samba, já foi por ele lado... Quem mira para mim não crê, né? Já fui por ele lado de outras bandas também, como de rock. Já fui por ele lado de aqueles que lhe gusta bastante ele futebol, porque minha família é mais por ele futebol. Já fui por ele lado de aquele que é nerd. Já fui por ele lado de aquele que é ele popular. Já fui por ele lado de aquele que essa amistade com todos. Já fui por ele lado de aquele que é ele líder dele grupo, da banda, não? Da banda que é essas tonterias. Então, eu fui por vários lados e em todos eu me frustrado. Não consegui alcançar ele top em cener, dele samba, dele pagode, dele futebol, e nada eu consegui ser bueno o suficiente.
Eu consegui aprender muito, mas não fui bom em nada. Então, de aí que eu tive uma crise de identidade aos 19 anos de idade, aún tendo bastante conquistas. Aún tendo bastante conquistas. Então, vamos tomar cuidado para as falsas verdades que se vendem, porque ellas te vai fazer caminhar mais rápido aún a descobrir o grande vazio em sua vida. Vamos entender melhor isso no livro, ok? Preparados? Já? Listos? Respira profundo. Toma sua agüita. E vamos a nossa maratona. O nosso grande maratona, a hora de leitura. Vamos ler como nunca antes, hein? Vamos ler como nunca. Você termina uma série Netflix em 2 dias, você vai terminar todos os livros em um ano. Ok, chicos, vamos allá. Deixo suas pantallas para depois e vamos ao livro. Vamos allá, capítulo 2, El Encuentro com Deus. Deixa-me configurar. Não, essa é minha câmera. Aqui, esta é. Isto é tão interessante, este versículo, e revelador também. Mira como é revelador este versículo. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por isso me retracto e me arrependo em polvo e cenizas. Palavra de Jó. Quem nunca escutou a história de Jó? Jó conhecia a Deus apenas de ouvir falar, e é o que a maioria de nós conhecemos antes de ter um encontro com Deus. O índice de suicídios entre adolescentes cresce cada dia de maneira alarmante em todo o mundo. Vocês sabem disso. As prisões, as cárceres, não? Menores estão abarrotadas. Quem pode dizer isso é pastor Sidney, que sempre vai já em Maranguita. Pero, por que está sucedendo isso? Porque o índice de suicídio, as estimativas de suicídio, os números, as cifras crescem. A depressão, porque as cárceres de los adolescentes é algo que cresce também, que estão cada vez mais llenas. Que falta para ele jovem? O que falta é um encontro com Deus. Um encontro com Deus. E aí que é algo muito interessante. Deixa-me ler aqui abaixo. Aunque ele jovem, ele tenha tudo, como eu tive mais ou menos quase tudo a meus 19 anos de idade, novia, família, dinheiro, trabalho, moto, universidade, carreira, aún tendo tudo, nada, presta atenção, nada pode dar-lhe sentido à la vida, sino o Espírito de Deus. Então, chicos, todos nós outros vamos viver de altos e baixos, altos e baixos, altos, se diz assim? Altos e baixos. Hasta o momento em que você vai barro e não sabe mais de aí que é a depressão. Esses altos podem cambiar muito. Por exemplo, eu sou um jovem solteiro, encontrei uma chica, vou para o alto, pero rapidito vou a barro. Consigo novas amistades, vou para o alto. Depois já não serve. Consigo uma universidade, vou ao alto. E muitos estão assim, indo sempre ao alto, pero todos vão chegar um momento que vão chegar a barro e já não se levantam. E por que acontece isso? Por quê? Assim como na adolescência, as hormonas, tanto feminina quanto masculina, começam a dominar o corpo de uno, provocando a atração, isso é normal, de homem hacia a mulher, de la mulher hacia o homem, nunca uma atração homossexual, isso aí é uma lavagem de cérebro, isso aí é pura ideologia criada por los médios. Isso não é natural, esse sentimento não há gene, se diz gene? Gênero. Não, gene, as cromossomas allá, gene se diz, não? Não há cromossoma de homossexual, ou ele gene é masculino, gênero, não? É masculino ou é feminino, e listo. Então, na adolescência, naturalmente começa a haver atração do homem hacia a mulher, ok? Normalmente o homem se atrai para uma mulher que já tem a condição de ser madre. Ou seja, por que o corpo da mulher atrai o homem? Porque normalmente a mulher já demonstra com seu corpo que tem condição de ser madre. Não vamos entrar em detalhes, é biologia. E por isso há uma atração. Isso é genético. E a mulher, normalmente, nesta fase, ela começa a ter momentos de mais necessidade de proteção.
Por isso que ela também começa a ter mais atração por atenção. Ela começa a ter atração por alguém para protegê-la. Ela se sente mais indefesa. Ela se sente mais necessidade de ter alguém para estar cerca de ela. Isso tudo é genético, já está em nosso ADN. É muito comum na adolescência as hormonas levar a esta atração. Pero nunca isso pode sobrepassar a razão. Ok? Isto nunca pode sobrepassar a razão. De aí também se explica que a atração de um homem para uma ninha, para um niño, é demoníaco. É também uma ideologia demoníaca. Não é natural um homem se interessar por um ninho. Não existe. Isso é uma enfermidade mental promovida por el diablo. Não há gene, não há nada no ADN que leva esse tipo de atração. Ok? Está claro hasta aí? Então, presta atenção. Assim como é normal a atração do homem hacia a mulher, da mulher hacia o homem, a partir da adolescência, os 14, 15, 16 anos de idade, um pouco menos a vezes, um pouco mais a vezes, também é natural na adolescência, um pouquinho mais na adolescência, o homem, dizendo aí o homem e a mulher, ter um desejo de conhecer ao Criador. É natural. É natural. Isso está em nosso ADN. Isso está em nosso ADN querer conhecer a nosso Criador. Perdóname, errei aqui. Isso está em nosso ADN. Para quem não se familiariza com ADN, não? Querer conhecer ao Criador. Todo ser humano, ele vai querer conhecer ao Criador. Se você ler o livro de Hobbes, você vai ver que as pessoas, elas representam a Deus através da criação. Deus, Hobbes começava a reparar a criação. Todos naquela época reparavam a criação e chegavam a uma conclusão: há um Deus superior. É natural de uno saber que há um Deus e buscar a este Deus. Isso é fantástico. Está em nosso ADN a necessidade de buscar e conhecer a um Deus. Tal como está em nosso ADN a atração entre homem e mulher, mulher e homem. A atração, não? Entre gêneros. É natural. Tal como é natural o ser humano querer buscar e encontrar a um Deus. O ateísmo não é natural. É uma ideologia. O ateísmo é uma ideologia, não é natural. Nosso ADN nos leva a buscar e a querer conhecer a Deus. Mira que fantástico. Tanto é que você vê que pueblos antigos, eles não adoravam ele solo, eles não adoravam a natureza, mas eles buscavam o Criador de tudo isso. É claro que há muitos pueblos indígenas que eles tiveram influência, sim, de idolatria, de outros lados, ok? Pero não del sentimento natural de conhecer a Deus. Isso está dentro de uno e leva ao Deus criador de todo. Se não há influência externa, ele quer e ele vai buscar a Deus. Já que está em nosso ADN, se está em nosso ADN buscar casar-nos, buscar o sexo oposto para criar uma família, e também está em nosso ADN buscar a Deus, se eu não cumplo esta necessidade em meu ADN, se eu não cumplo esta necessidade que há dentro meu, que vai passar? Você sempre, se você não encontra resposta para esta necessidade que é natural lá dentro sujo, esta necessidade é natural, que vai passar se você não consegue suprir esta necessidade de encontrar? Sabe o que passa? Sabe o que vai passar? A perda de sentido da vida. A vida perde o sentido. A vida perde o sentido. Então, muitos são enganados com falsas verdades. Carreira, matrimônio, fiestas, lujos, borracheras, drogas. Tudo isso vem para tentar dizer: eu sou ele Deus que você busca. Pero tudo isso vai falhar miseravelmente em tentar ser seu Deus.
E quando você descobrir as falhas que isto não é seu Deus, aí vem a depressão e a perda de sentido da vida. Mira que bacana, mira que interessante. Então, por um tempo, eu consigo poner como meu Deus, minha família, uma mulher, uma chica, o dinheiro, o lujo, os prazeres, pero isso te vai frustrar mais tarde ou mais temprano, e você vai ver, esse não é aquele que eu busco, isso não é o que busco. Está em nosso ADN a necessidade de encontrar a Deus. E todos que não encontram são frustrados e vazios. Por isso que a maioria que nós outros conseguimos ganhar para Jesus são pessoas frustradas, pessoas que estão no fundo do poço, depressivas. Por quê? Porque normalmente, mientras ella aún está sendo enganada por falsas verdades de que seu Deus é sua família, seu Deus é sua carreira, seu Deus é o dinheiro, seu Deus é seu trabalho, seu Deus é os prazeres, mientras aún esses falsos deuses conseguem suprir uma pequena necessidade que já está em seu ADN de encontrar a Deus, ela não vai querer saber de nosso Deus. Ela não vai querer saber do verdadeiro Deus. Então, temos que esperar ela quebrar a cara. Temos que esperar ella sofrer. Temos que esperar as falsas expectativas de ella falhar. Aí, neste momento, chegamos para ella e dissemos: se equivocaste. Intentaste encontrar deuses falsos. Pero eu te presento o verdadeiro Deus. E esse Deus também se apresenta a ella. E é onde que você e eu nos convertemos. É onde você e eu, de hecho, conhecemos a Deus. Claro? A explicação? Por mais que está rápido, está claro, verdade? Então está em nosso ADN encontrar a Deus. Está em nosso ADN buscar a Deus. Isso é fantástico. Está em nosso ADN, tal como a atração hacia o sexo oposto. É genético, é biológico e bíblico. A ciência sempre vai provar. A verdadeira ciência sempre vai provar a Bíblia. Sempre vai provar que é verdade o que está escrito. Só tem que saber onde buscar. Não essa falsa ciência que querem ganhar-te, ok? Então vamos seguir a leitura, senão não terminamos hoje. E creio que já não vamos terminar. Já sobrepassei meu tempo, não? Sempre acontece isso. Que pode dar assim? Ok, chicos. Vamos ler então. Quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ella passa a conhecê-lo personalmente através do Espírito Santo. Gente, isso é fantástico. Você conhecer a Deus personalmente. Este é o objetivo de sua natureza. Conhecer a Deus personalmente. Sua natureza pura, límpia, te vai levar ao encontro com Deus. Pero como hoje em dia já não há sentimentos puros na natureza pura, normalmente chegamos através do anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho se hace necessário por causa de la manipulação que houve em nossa natureza através de falsas ideologias. O Evangelho se hace necessário por causa de que foi tudo deturbado, foi tudo mesclado, foi tudo destruído, foi tudo ensuciado, não sei como se disse, foi tudo manchado. O mundo manchou o que era puro em nós outros. Por isso, o anúncio do Evangelho nos leva ao encontro personal com Deus, porque a hora é por razão, a hora é por consciência, não é mais natural como antes. A hora é por consciência, a hora é por ele anúncio. Então, mientras o mundo vai deturbando a realidade, a verdade, nós outros temos a responsabilidade de anunciar a verdade. E vamos levar na verdade, anunciar a verdade na verdade, e o mundo vai anunciar outra verdade. E a pessoa sempre vai elegir. E muitas das vezes elegir o mundo. Não é problema. Ela já vai quebrar a cara, pero nossa verdade já vai estar aí para dar uma chance mais para ela, porque Deus é misericordioso. Está claro, verdade? Então, temos que conhecer. Todo ser humano tem que conhecer personalmente a Deus, e isso é possível. Portanto, é impossível que ele jovem tenha um encontro com Deus e viva vazio e angustiado. Por quê? Porque ele ápice, se entende ápice? Não se entende ápice? Ele top da vida, ele nível mais alto da vida é um encontro personal com Deus. Te dá sentido em tudo na vida. Por isso que vazio
e angústia já não tem espaço dentro suyo. Se você se sente vazio constantemente, lhe falta um encontro personal com o Senhor Jesus, com Deus. Você pode ter. Pode ser que tenha dificuldades, isso sim, sempre vamos a ter lutas e necessidades, pero os problemas jamás lhe vencerão, porque a força de Deus está em ele, a força do Criador dos céus e da terra, não? Se por um lado a adolescência é a época da vida que apresenta grandes riscos e peligros para ele jovem, por outro lado também é a melhor época para ter um encontro com Deus. E por quê? Porque ele jovem está limpo e apto para absorver as palavras e ele caráter de Deus mais que nadie, devido justamente a sua juventude. Se acorda que hablamos ayer que nós somos como ele barro que aún está falso de moldearlo? A juventude é como um barro, uma esponja que está aún absorvendo com facilidade e é fácil de moldearlo. Então é muito mais fácil para Deus, é muito mais fácil para os jovens adaptar-se e criar um caráter de Deus. Por lo contrário, um adulto maior criar um caráter de Deus é muito difícil. Aí só a base de misericórdia para Deus salvar os adultos maiores. É impossível? Não. Serão salvos também. Pero é muito mais fácil para você. Então, o melhor momento de você ter um encontro personal com Deus, o melhor momento de você criar o caráter de Deus é a hora. Pero tu não puedes perder tempo. Tu tens que se meter no manual de la vida, em la verdadeira verdade, a única verdade. Não quedar dando voltas com religião ou com falsas verdades. Está claro? Vamos avançar então? Como que hago para ter um encontro personal com Deus? El bautismo com o Espírito Santo, um encontro personal com Deus? Aí está a resposta. Já hablamos semana passada, pero concluímos agora. Tienes que buscar-lo personalmente mediante a oração fervorosa. Então, o Espírito Santo que anela celosamente habitar em nossos corações, verá tu ardente desejo e vendrá sobre ti. E neste momento tendrás a experiência mais gloriosa de tu vida, o bautismo com o Espírito Santo. Por favor, secretários, copia esta parte aí e vamos publicar em todos os grupos esta parte hoje para acordar-lhes, ok? Buscar fervorosamente o Espírito Santo. Ele vai ver e ele anela habitar em nossos corações. Esse ardente desejo vai dar espaço para ele que ele venga. Gente, isso era natural. Imagina isso naturalmente, sem a necessidade de interferência do humano a um anunciando o evangelho. Imagina isso natural. Imagina alguém naturalmente querer buscar o verdadeiro Deus, fervorosamente. A um que nunca lhe foi anunciado o evangelho, imagina ele buscando e tendo um encontro com Deus personal de maneira pura e natural, sem interferência. Imagina que magnífico. Imagina que magnífico. Jó, ele escutou falar de Deus e cumpriu tudo certito. Mas ele não teve este encontro com Deus, porque não basta cumprir tudo certito. É nele dia que ele ha visto a necessidade de buscar fervorosamente a Deus, com a sinceridade, ele teve o seu encontro. Aí está o grande secreto para você que aún não teve o seu encontro com Deus, tenerlo. Ok? Mas abajito, na mesma página 30, creemos que Deus proveyó o sello do Espírito Santo para que pudéssemos, por cima de tudo, guardar-nos de la suciedade que há neste mundo. Gente, é impossível manter-me salvo sem o Espírito Santo. É muitas tentações, é muita suciedade, é muito engano, é tanta coisa por todos os lados que não tem como eu manter-me limpo, puro sem o Espírito Santo. Não há maneiras. Não há maneiras. Não há como você conseguir-lo. Presta atenção, se você não receber o Espírito Santo, você não vai conseguir ser salvo. Não vai conseguir. Mais tarde ou mais temprano, você vai sair. E já te dito por que você não recebeu o Espírito Santo. É porque você aún não renunciou no que ele te ha pedido. E você sabe. Que esperas? Ok? Próxima página nos habla assim. Muitos pastores, para não perder a simpatia
de los mais jovens predicam que praticar el sexo antes del matrimônio não é pecado, sempre que existe amor. Não só este tipo de prédica, pero hoje a religião ella se adaptou para agradar os jovens. Ou seja, ele jovem está exigente porque o mundo oferece muitas coisas. Então ele chega à igreja e para que ele jovem não, para que o pastor não perda ao jovem, a igreja não perda o jovem, ela começa a adaptar, aceitar determinadas coisas. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui é deixar o pecado. Aqui é sacrificar. Aqui é sacrifício. A fé universal que nós criamos baseado na Bíblia para ser salvo é sacrifício. É negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Sacrifício, sacrifício e sacrifício. Não há outro caminho, não há outro discurso em nosso meio. Você não terá nunca jamás outro discurso em nosso meio que não seja sacrifício, sacrifício e sacrifício. É a única maneira, é o único caminho. Eu não vou moldear, adaptar a palavra de Deus para ganhar oyentes, para ganhar jovens. Isto não. Eu posso sim melhorar minha prédica, eu posso sim melhorar minha comunicação, usar tecnologia, eu posso sim usar algumas coisas, pero não vou facilitar lo que não é possível facilitar. A entrada, a porta do reino de los cielos aún sigue sendo estrecha. Ela não foi alargada com o passar do tempo. Está claro? Podemos seguir? Como que eu tenho o sejo do Espírito Santo já? Tu me encontro com Deus e o sejo do Espírito Santo. O Espírito Santo é para sellar e ajudar que você não perda a salvação, a menos que você não queira, né? Aí é uma decisão suja. Pero e depois? Depois há ele plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus te chama a este plano, Deus me chama a este plano. Ok? E este plano, ou seja, naturalmente, ele não é tão claro. Por isso que este plano é muito mais consciência e precisa do Espírito Santo. Vamos entender mais qual é o plano de Deus para minha vida. Uma vez que ele jovem ha tenido um encontro com Deus e que ele seja do Espírito Santo está sobre ele, então passa a conhecer o propósito dele Todo-Poderoso em sua vida, que ele passe a servir. Se acorda? Quanto tempo já estamos falando de servir? Incluso o próximo livro é El Senhor, El Servo. Prepare-se. Vai ser chévere. Não espero a hora para entrar neste livro. Este livro é fantástico. É fantástico. El Senhor e El Servo. Empeça a ser a conta regressiva, porque vai chegar o momento deste livro. Já? Então, o propósito é só uno, que você lo sirva. E você tem uma família. Os padres é para você aprender a servir. O matrimônio é para aprender a servir, para que assim podamos servi-lo com perfeição. E o que o mundo mais intenta ser com você é que você não deve servir a nadie, que você deve servir a si mesmo, que você deve ser a sua maneira, cumprir seus desejos, cumprir suas vontades, suas ganas. O mundo predica isso, o mundo insiste nisso. E muitos estão aí cantando, eu sou solteiro e hago o que quero. Muitos estão aí falando, eu hago o que quero, a minha maneira, tenho que agradar-me, eu tenho que cumprir minha vontade, meus sonhos, meus projetos. E entras este eu egoísta existir, nunca haverá espaço para o Espírito Santo. Porque o propósito dele é hacer-nos de nós outros siervos. E ponto final. É muito duro escuchar isso você, que sempre imaginou ser servido. Imaginou ter plata para que todos lhe sirvam? É difícil entender isso, né? Pero não há outro caminho. O propósito, o plano de Deus é servi-lo, ok? Vamos allá, arriba. Creemos que somos nós outros lo que traçamos nosso destino. Essa é nossa fé. Um dia eu vou explicar sobre isso. Já expliquei para os de la sede. É muito interessante falar sobre destino, sobre a onipresença de Deus e o destino. É muito interessante. Se nossa vontade com relação à vida é contrária à vontade de Deus, então, por supuesto que Ele não nos obrigará a seguir-lhe. E aunque não lhe agrade, nos deixará seguir o caminho que nós outros queramos. Preste atenção. Aunque esteja bautizado com o Espírito Santo e tenha um encontro com Deus, isso passa com muitos chicos da FJU.
Deus, Ele não vai opor-se a suas decisões. A decisão é toda tuya. É você que voluntariamente elige sacrificar seus sonhos, projetos, objetivos, desejos personais. Isto é voluntário e decisão própria. Ele não te vai obrigar a isso. E se você quer insistir a ir a um caminho que ele disse, não quero que você vá por aí, ele não vai deixar. E se você insistir, você corre o grande risco de hasta perder o Espírito Santo e o sello de la salvação. Então, toma cuidado. Você que está aí golpeando a mesma tecla, dizendo, eu vou cumprir meus sonhos. Eu vou, sim ou sim, cumprir meus sonhos, meus objetivos. Tome cuidado. Eu conheci a um pastor, e este pastor, ele disse assim, meu papá, antes de eu entrar na obra, me ha dito que, por que vas entrar na obra? Ser pastor. Aí não vas aprender nada. Aí você não vai ter nada, não vai aprender nada. É melhor estudar, eu te pago teus estudos e aprenda algo produtivo na vida. E este pastor elegeu o altar e é servo de Deus, está servindo. Pero quando eu conversei com ele, eu percebi que ele tinha algo que ele queria ser à sua maneira. Presta atenção que interessante e que sutil. Bem sutil. Ele já cambiou. Pero mira que sutil. Dentro da obra, ele queria aprender muitas coisas, não para servir, mas para provar a seu padre que ele estava equivocado e que a obra ele poderia sim aprender. Mira que interessante. Dentro da obra, sacrificando tudo, ele queria ser uma coisa à sua maneira. Que coisa? Ele queria servir a Deus e desenvolver seu serviço a Deus para quê? Para provar a seu papá que na obra ele poderia sim aprender. É um grande erro. Ele servir é sacrificar todos. Eu não tenho que provar nada a nadie. Acabou. Nem a mim mesmo tenho que provar. A única coisa que hago é buscar saber a vontade de meu Senhor. Não pode ter intenção nenhuma em mim em querer agradar ou provar nada a nadie. Eu não tenho que provar nada a nadie, só a Deus. Só a Deus. Isto é um grande perigo para muitos de nós outros, que convertidos, bautizados com o Espírito Santo, entregados a Deus, há pequenas coisas adentro nosso que queremos fazer a nossa maneira. É impossível servir a Deus se temos este tipo de intenção de querer fazer nossa vontade. Ok? Está claro? Está claro? Então vamos seguir? Então, para realizar este plano, ele escolhe pessoas que encarrem dentro de sua vontade e las usa. Agora bem, não ha sido assim desde o princípio? Aí esta parte é muito interessante, é fantástica. Eu olhei esta parte e eu quero que vocês meditem depois. Aqui ele vai falar como ele usou todos os homens do passado, porque esses homens se encarravam dentro de seu plano. Presta atenção, não é Deus que vai usar seus talentos, usar a você, porque você é bueno ou que seja. Não, Deus já tem um plano. Somos nós outros que nos encarramos dentro deste plano. Não é esse plano de Deus que se vai encarrar dentro de lo que sou. Não, Deus tem um plano. E é você que tem que ser moldeado. É você que tem que ser aquela pessoa disposta a cambiar, a melhorar, a aprender para encarrar dentro do plano de Deus. Se o plano de Deus nos finais dos tempos é levar o evangelho para a internet, eu vou aprender tudo da internet. É assim. E se eu quero seguir predicando apenas no púlpito e não quero aprender nada de internet, não quero aprender nada de redes sociais, infelizmente eu estou saindo dos planos de Deus. Por isso que todo pastor, todo obreiro tem que ser espiritual para adaptar-se, aprender coisas novas. E você, jovem, tem esta condição porque você tem uma mente mais fresca que está para aprender. Então, você entenda, não é o plano de Deus que se adequa a mim. Você entende esta palavra, adequa? Adequa. Não é o plano de Deus que se adequa a mim. Sou eu
que me adequo ao plano de Deus. Não é Deus que tem que conhecer minha vontade, sou eu que tenho que conhecer a vontade de Deus. E você la conhece? Você la conhece? Ou você está lleno aún de planos e projetos personais? Porque como que eu vou adequar-me a los planos de Deus se estou ocupado adequando-me a meus próprios planos? É impossível. Você vai bater a cabeça, vai golpear a cabeça várias vezes e vai errar, vai falhar miseravelmente. Não vai avançar espiritualmente, não vai crescer espiritualmente, não vai ajudar o reino de Deus. Por que não? Porque eu estou querendo adequar a obra de Deus, os planos de Deus, a meus projetos personais. E não é assim que funciona. É você que tem que adequar-se aos projetos e planos de Deus. Se você tem que cambiar de carreira, você vai cambiar. Se você tem que deixar seu trabalho, você vai deixar. Se você tem que deixar seu noivo, você lo vai deixar. Se você tem que deixar todas suas amistades, você lo vai deixar. Este é o plano. Por isso que você tem que buscar ardentemente, profundamente saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Está claro? O plano de Deus já existe. Sou eu que vou adequar-me ao plano de Deus. Como todos estes homens aí dele passado, que depois você pode ler com mais tranquilidade. Esta parte é fantástica. É ele. Aqueles homens que se adequaram aos planos de Deus. Deus não cambiou o plano. Abraão foi útil para Deus porque Abraão tinha as características que Deus precisava para seu próprio plano. E todos os homens. Meditem nesta parte. É fantástico. Se tivermos mais tempo, eu leia frase por frase. Pero infelizmente o tempo está ganhando-nos, não? Não há problema. Vamos avançar. Só o último parágrafo aí, por favor. E aún hoje, o Espírito Santo sigue buscando homens e mulheres que deem continuidade a seu plano. Já há um plano. Não será este um plano, já há um plano. Pastor, como que... Onde está escrito este plano? Dá-me este plano. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Há princípio, meio e fim. Há um plano aí. E este plano não cambiou. O Espírito Santo sigue buscando homens e mulheres que dê continuidade. Você quer ser útil para Deus? Descubra o plano dele e se adeque. Aprenda. Qualifique-se. Desarrolle-se. Busque. Aprenda. Qual é o plano de Deus e que tenho que desarrollar para estar dentro deste plano. Esse é o secreto de ser usado. E isso é o papel do servo, a ser a vontade de seu Senhor. Ok? Isso quer dizer que de entre milhões de jovens deste mundo, tu tens a oportunidade de ter um encontro com Deus e o quê? Espera aí. E de ser sellado com seu Espírito, com o que ele quer que tu formes parte de seu plano. Ok, chicos? A outra parte é muito interessante. Também vamos falar dele novo mundo do jovem cristiano, pero não vou seguir hoje. Vamos deixar o capítulo 3 para amanhã. Creio que o que falei hoje é fantástico, já é suficiente para meditar. E, puxa vida. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Não há palavras para explicar a grandiosidade disto. Já há um plano. Você está dentro deste plano? Você já compõe a este plano? Mira, presta atenção, chicos, mira, presta atenção. As igrejas estão cerradas. As igrejas estão cerradas. Pero o plano de Deus não pode parar por uma porta cerrada. Eu passo várias horas de meu dia buscando maneiras de dar continuidade ao plano de Deus, que é o ganho de almas. E o que você está fazendo? Você está esperando passar a quarentena e não hace nada para o reino de Deus? Será que você está se adequando para o plano de Deus? Ou você está aproveitando para assistir suas séries de Netflix atrasada? Para assistir suas novelas ou que dá passando tempo em Facebook? Ou você está dentro ou está dentro dele plano? Assim de simples. Ou está dentro ou está dentro dele plano. Entenda, vamos abrir a mente, vamos abrir a cabeça.
As igrejas estão cerradas, a obra de Deus, o plano de Deus está cambiando, as estratégias estão cambiando, estão partindo para a era da internet, e quem mais é capacitado que nós outros para trabalhar com a internet? E que você está fazendo? Você está dentro de los planos de Deus? Você está cooperando para os planos de Deus? Hã? Pastor, pero e onde entra aí meu matrimônio? Eu quero casar-me, eu quero ter um noivo, eu quero ter uma noiva. Pastor, aonde que entra aí minha alimentação? Porque quem vai alimentar-me? Quem vai me dar dinheiro para comer? Quando você está dentro do plano de Deus, este plano inclui matrimônio feliz, inclui prosperidade, inclui saúde. Ah, Deus meu! É como que se você entra na empresa e aquela empresa lhe dá todos os benefícios econômicos, lhe dá a alimentação necessária, lhe dá já sua... Imagina você entrar numa empresa, aonde que, nesta empresa, você entra jovem, não? E allá, eles já preparam sua esposa e sua esposa, seu noivo. Você entra nesta empresa e habla, aqui está sua novia. E é da maneira que você sempre quis. E nesta empresa, te dá um sueldo tão alto que você consegue suprir todas as suas necessidades de sua família. É isso o que você tem quando você entra nos planos de Deus. Aí como ser mais claro? Você entra na empresa onde você tem o melhor seguro de saúde, pero não apenas o melhor seguro de saúde, pero especialistas que quedam cuidando de seu corpo para prevenir qualquer enfermidade, cuidando de sua alimentação, cuidando de sua saúde, cuidando de tudo. Quando você entra nos planos de Deus, já é tudo isso. Já é tudo isso. Já é matrimônio feliz, família feliz, já é prosperidade, já é saúde. Pero há tantos que, sabes que? Não, eu não quero esse plano todavia. Primeiro, eu quero tudo isso fora de los planos de Deus. Quero matrimônio fora de los planos de Deus. Quero noivo fora de los planos de Deus. Quero dinheiro fora de los planos de Deus. Quero saúde fora de los planos de Deus. Pero para quê? Se você pode conseguir tudo isso de uma só vez com os planos de Deus, para que você quer tentar buscar isso à sua maneira? É orgulho, é orgulho? Dime, é orgulho? Você é tão orgulhoso que você habla, não, eu tenho que conquistar tudo sem Deus e depois me entrego a Ele. E que é então? Ou é falta de ouvir a verdade? Porque ser mais claro de lo que estou sendo é impossível. Eu creio que vocês nunca escutaram alguém falando assim com vocês. Eu me meti com tudo nos planos de Deus. Tenho um matrimônio que arrebenta. Um matrimônio que não tem peleias, dolor de cabeça. Que estamos crescendo e aprendendo juntos. Não me falta nada. Tenho saúde, tenho paz, tenho alegria. E, sobretudo, estou dentro dele plano, dele único Criador, dele único poderoso, dele único Deus. Eu estou sendo parte dos planos de Deus. Já imaginou? Que glorioso que é isto. O único Senhor. Nele cielo não vai haver vários senhores, não. É o único Senhor. E eu estou tendo a oportunidade de estar no plano do único Senhor. Você não vai entrar para tratar com gerentes, em uma empresa para tratar com gerentes, com chefes. Você vai entrar para falar com ele cabeça da empresa. Ele cabeça te vai chamar e vai dizer, mira, esse é o plano da empresa. Este é o plano da empresa. Não tenho mais palavras. Não há mais palavras. Se eu for você, agarraria a Bíblia. Escute o que estou falando. Se eles precisam de toca para ser, hágalo. Agarra na Bíblia. Ponga na sija como foi orientado. Você já deve ter essa sija separada em casa. Agarra a Bíblia. Abre aí. A Bíblia. Escreva tudo o que você tem, materialmente, emocionalmente, seus sonhos. Agarre seus projetos. Agarre seus sonhos. Agarre seus desenhos. Escreva na hoja. Chega e habla assim, meu Deus, tudo o que quero, lhe entrego. Eu quero viver seus planos. Eu quero viver seus objetivos. Eu quero estar dentro de seus planos.
Eu sacrifico a maneira de querer ter uma novia ou uma família como sempre quis. Eu sacrifico a maneira que queria ter minha carreira. Eu sacrifico a maneira que queria ter minha saúde, minha família, minhas realizações. Eu abandono tudo. Dejo aqui, ó. Aqui, em tu altar, na Bíblia. Em tu palavra. E digo, estou disponível. Estou disponível. Estou disponível para seus planos. Estou disponível para cumprir seus objetivos, para ser o que tu queres. O que tu queres? Pode usar-me, pode hablar-me, pode pedir-me, pode exigir-me. Eis-me aqui. Se uma pequena parte de vocês hace isso com sinceridade, amanhã teremos um grupo aqui que vai revolucionar o evangelismo neste país. Ele grupo que vai a ser tantos discípulos, mas tantos discípulos, que a obra vai crescer como nunca. Por isso, infelizmente, carecemos muito de jovens decididos desta maneira. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque são egoístas aún. Têm planos próprios. Têm planos próprios. Depois que você entra nos planos de Deus, sua mente nunca mais se volve a mesma. Você recebe revelações tras revelações. Você se diferencia de los demás porque você escuta o próprio Deus. O próprio Deus te comparte os planos dele. Você sempre está um passo adelante dos demás. Sempre que vai vir algo, você já sabe, você já se preparou. Você nem percebe, mas você se preparou para o que estava por vir. Você se prepara. Quando você está nos planos de Deus, você se volve superior, não por seus méritos. Não por seus méritos, não porque você merece. Pero ele hecho de estar nos planos de Deus, eu sempre estou um passo adelante. Minha cabeça está um passo adelante. Eu entendo as coisas com mais claridade, eu tenho sabedoria. Eu consigo preparar-me. Eu não sou agarrado de surpresa. Eu não preciso de problemas para me acercar a Deus. Eu me acerco porque estou dentro de seus planos. Isso cambiou toda a minha vida. Aprendam isso. E sua vida nunca mais será a mesma. Você vai viver em um mundo espiritual, em um campo espiritual. Parece raro dizer assim, pero eu vivo em outro mundo, eu vivo em outro campo, eu vivo em outro reino. É tudo diferente para mim. Não sei se é para ti. Para a maioria, creio que não, porque conosco a maioria. Pero para mim é tudo diferente. Eu vejo tudo diferente, eu percebo tudo diferente. Eu tenho outra perspectiva e você pode ter. Basta estar disposto a entrar nesses planos de Deus. É o que você quer? Haga o que dije. Pero não haga para vestir minha roupa, porque não te vai vestir bem. Haga porque a Espírito Santo está te tocando. E quizás você não haga o que estou falando desta maneira, pero você vai ser de outra maneira. Pero haga alguma coisa, pero se meta nestes planos. Haga qualquer coisa, pero se meta nestes planos. Ok? Está claro? Chicos, presta atenção nas últimas prédicas que estão tendo ustedes, não? Os chicos de la sede tiveram uma prédica um dia antes da quarentena. Quem é de la sede e participou da última reunião de Algo Mais sabe o que estou dizendo. Uma prédica que prepararam eles para entrar na quarentena. Fantástico. Foi uma revelação divina. E vocês estão recebendo este tipo de orientações, de revelações, de palavras. Algo fantástico do próprio Deus. Pero, repito, a decisão sempre será tua, como eu disse. Você está dentro dos planos de Deus? Amanhã regressamos com o capítulo 4. 4? 3? Amanhã regressamos com o capítulo 3. Vamos ler bem rápido, que é simples, pero de hoje já cierra com chave de ouro. Que revelação, que coisa fantástica. Está bem? Que Deus bendiga a todos vocês abundantemente. Os coordenadores, em 5 minutitos, vamos reunir, ok? E deixo vocês com o testemunho do Espírito Santo, de la Obreira Luz, já? E depois com a canção. E daí já regressamos com todos os coordenadores em outro link, para falarmos um pouquinho de outro nível, já? Há perguntas aí? Se há alguma pergunta aí, secretária, as secretárias estão atentas aí. Se há alguma pergunta, se há alguma coisa que quedou no aire, que precisa responder, apunta, envia-me e amanhã ou depois eu respondo. Se há algum comentário ou algo, escreva. Pastor, eu não entendi algo, eu quero saber algo, quero uma orientação. Escreva. Você tem pessoas dispostas a ajudar. Aproveite. Aprenda tudo que você pode aprender de mim, de los obreiros, de los pastores. Moleste a nós outros. Absorva.
quita de mim, quita não, porque você não vai quitar, te vou dar e eu não vou ter. Busquem de mim